Viva a freguesia! Os desafios, os eventos, as políticas e os projetos. Viva a freguesia, de segunda a sexta-feira, às 9h20, a Popular FM dá voz às freguesias da região. Aqui estamos nós para o Viva a Freguesia de hoje, terça-feira, 14 de janeiro. O presidente Carlos Almeida, presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, já está do outro lado. Cumprimento. Bom dia, como está, presidente? Muito bom dia, Susana. Bom dia para todos aqueles que têm a paciência de nos ouvir e desfrutar connosco um bocadinho de companhia neste dia gelado. É verdade, há alerta amarelo também por causa do frio. Exatamente, e que as pessoas tenham muito cuidado, nomeadamente, como sabemos, os menos jovens que se precavenham, porque a temperatura está muito baixa e temperatura muito baixa, são constipações, são gripes, é tudo o que aí vem atrás, não é? Exatamente. É preciso muito cuidado. Portanto, vamos lá agasalhar-nos nestas manhãs e nestes dias frios que se avizinham. Certo. Falamos hoje do futuro de Pinhal Novo, sobre a elevação do Pinhal Novo à cidade. Já se iniciou um processo formal de auscultação à população. Quais são os principais passos previstos nesse sentido? Conte-nos tudo. Pois muito bem, é um tema que temos que tratar também, gerir e fazer uma gestão política, assunto que interessa a todos os cidadãos e não apenas, obviamente, aos autarcas. É uma questão fundamental que todos sabemos não pode ser para o dia-a-dia. É preciso perspectivar, é preciso planear estrategicamente, é preciso visionar o futuro por toda a experiência que temos dos anos de vida e, portanto, daquilo que tem sido o trânsito e o caminho do Pinhal Novo, daquilo que era antes do 25 de Abril, àquilo que passou a ser depois da Revolução Democrática. E, portanto, temos consciência de que, sobretudo, a partir do momento em que a legislação foi aprovada no ano pretérito, no ano 2024, que se torna possível, a partir do cumprimento de um conjunto de exigências, digamos assim, que têm a ver com a necessidade de ter equipamentos relacionados com a cultura, com o desporto, com a saúde, por aí fora, que as localidades que sejam vilas ou aquelas que sendo aldeias pretendam ascender à qualidade de vida de vila, desde que tenham o preenchimento de um conjunto de itens que são fundamentais, de requisitos que são fundamentais, podem abalançar-se a esse projeto. O projeto da sua elevação, portanto, é uma categoria superior, neste caso as aldeias da vila e as vilas da cidade. Nós entendemos, temos feito essa reflexão na Junta de Freguesia, temos feito essa reflexão até já em alguns momentos com a nossa comunidade, com os nossos concidadãos, com os nossos fregueses, e temos também dialogado com a Câmara Municipal a este propósito e entendemos, já no final de 2024, iniciar com a aprovação de um pequeno texto, a discussão da comunidade, a reflexão da comunidade em torno desta questão. Ou seja, nós temos as condições necessárias e suficientes, não temos todas, mas não é preciso, para que Pinhal Novo ascenda à qualidade de cidade. Como é evidente, não é a ascensão à qualidade de cidade que nos trará, de um dia para o outro, um conjunto de condições que gostaríamos de ter e que eventualmente não temos. Falamos nas unidades de saúde e no seu funcionamento regular. Como é evidente, não é por ser cidade que se tenham unidades de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, a responderem com trabalhadores, com médicos, com auxiliares, com enfermeiros, como pretendemos. Mas também sabemos que é importante perspectivar aquilo que é a situação estratégica do Pinhal Novo no meio da Península de Setúbal e a possibilidade que se nos oferece de termos uma outra posição, uma outra evidência perante, nomeadamente, os poderes públicos, sendo elevados à categoria de cidade. É uma discussão que nós queremos que seja feita com toda a abertura e para a qual a Junta de Freguesia vai procurar envolver aqueles que são os atores fundamentais no nosso território, as nossas associações, as associações de caráter social, IPSS, as associações de caráter recreativo e lúdico, as associações de caráter desportivo, os agentes ligados à economia, o pequeno e médio comércio. Portanto, ninguém ficará, e o cidadão comum, um cidadão que não está inscrito ou não participa em nenhuma associação em concreto, mas que tem com certeza uma palavra importante, uma palavra de reflexão também a transmitir-nos. E será dessa sensibilidade que nós iremos recolhendo ao longo deste ano 2025, que nós depois
obviamente, construiremos aquela que é a posição da freguesia de Pinhal Novo, dos fregueses de Pinhal Novo, relativamente a essa possibilidade. Dizer já agora, Susana, que também, diretamente a ver com isto, de algum modo, tem as condições de mobilidade, de acessibilidade ao Pinhal Novo, de acessibilidade do Pinhal Novo a toda a área metropolitana, neste contexto da Península de Setúbal e até da região da Grande Lisboa, mas também da mobilidade. E uma coisa que nos preocupa e que é um dos itens para estar em discussão, um dos assuntos que tem que estar em cima da mesa, tem que estar em discussão, é obviamente a existência de uma variante à Estrada Nacional 252. Nós acompanhamos este processo desde sempre, na Junta de Freguesia, como todos os nossos fregueses saberão, e aqueles que passaram há pouco tempo a residir no Pinhal Novo. As autarquias têm estado sempre muito em cima deste assunto, muito assertivas, muito reivindicativas. Tem havido um consenso geral da sociedade palmelense e dos pinhal-novenses em particular, que são eles obviamente afetados sobretudo com esta circunstância, para que se deem passos concretos que já muitas das vezes foram referidos como sendo possíveis, ficaram pré-coludidos com os PIDACs, os planos de investimento e desenvolvimento durante anos, que não figuram agora no Portugal 2030, que não aparecem ligados ao PRR como possibilidade de investimento, mas que, de acordo com aquilo que tivemos a ocasião de saber por parte do Presidente da Câmara, motivaram um encontro com um membro do Governo no dia 9, salvo erro deste mês, e em que ficou na ideia a circunstância de que poderia agora, finalmente, poder avançar-se para este investimento. Mas, Presidente, quanto à variante do Pinhal Novo, há avanços concretos ou projetos em curso? Sim, creio que é indesmentível a circunstância do governante se ter posicionado no sentido de começarem a ser desencadeadas, até com as propostas que a Câmara já realizou, porque a Câmara já apresentou alternativas para além daquele canal que estava destinado. Apresentou outras alternativas que são de sucesso, que são fáceis de concretizar, desde que haja interesse político, e portanto temos que compreender também, não é? Acho que isto atravessa transversalmente toda a nossa sociedade e cada um de nós, independentemente da posição em que se situa perante a vida, perante a política, perante a sociedade. É que não podemos estar numa localidade, seja ela vida como é hoje, seja a cidade que já de facto é, na prática, com um atravessamento constante de veículos, alguns deles pesados, que são sujeitos, portanto, a passar pela nossa artéria principal, enchendo, obviamente, toda aquela zona de índices de poluição que não são absolutamente nada convenientes e, portanto, constituindo um nó górdio ali em torno daquela rotunda nova que, tendo vindo facilitar, obviamente, a nossa vida, não pode ser a solução para o conjunto enorme de veículos que demandam um Montijo, ou que do Montijo demandam, portanto, o resto da península e que passando pelo Pinhal Novo. Estamos a falar do Montijo, portanto, da Estrada Nacional 252. 252, exatamente, que serve tem também, obviamente. Vários constrangimentos já identificados, não é? Exatamente, e portanto, este é um dos assuntos que está em cima da mesa e que tem a ver também com um conceito que hoje em dia toda a gente gosta muito de falar, nomeadamente nos mídias, mas que depois tem pouca aplicabilidade no concreto, que é a questão das smart cities, das cidades inteligentes. Uma cidade inteligente é aquela que propicia condições, também do ponto de vista da mobilidade, para que os cidadãos rapidamente se coloquem no seu trabalho e depois do seu trabalho no seu lar, na sua residência, com direito a mais tempo ao descanso, mais tranquilidade e mais segurança também, porque, como sabemos, aqui no caso da nossa avenida, uma avenida, portanto, que está sendo permanentemente cruzada por um trânsito tão intenso, também é um fator potenciador de insegurança para os cidadãos, não é? E já não é a primeira vez, obviamente, que aconteceram situações que não queremos que se repitam. E, portanto, dizer que a Junta de Freguesia vai, de facto, chamar toda a comunidade, assim tenhamos engenho e capacidade para o fazer, para que todos nos pronunciemos e para que no Pinhal Novo, em torno das questões daquela cidade que nós queremos que seja, ou da vila, para aqueles que, enfim, consideram que eventualmente seja extemporânea esta elevação da cidade, mas que queremos com certeza que seja um problema resolvido e resolvido de vez, que
que seja equacionado, que seja anunciado esse investimento, para que possamos estar numa terra com maior qualidade de vida, no ponto de vista ambiental e do ponto de vista da mobilidade e da acessibilidade, nós que temos uma situação privilegiada na Península de Setúbal. E, portanto, essas são as questões de futuro que eu queria partilhar convosco e que agora, paulatinamente, iremos encontrando os momentos e os espaços para irmos reunindo os nossos agentes, como disse, para reunirmos o cidadão que não tendo, obviamente, integração em nenhuma associação, tem uma palavra, tem uma opinião que tem que ser ouvida, tem que ser escutada, tem que ser partilhada, no sentido de criarmos as melhores soluções para que, efetivamente, o Pinhal Novo seja aquilo que toda a gente percebe no contexto da Península, que pode ser um motor óbvio de desenvolvimento sustentado da Península de Setúbal, atendendo à sua excepcional orientação geográfica, localização geográfica. E, portanto, este será também um dos grandes objetivos para o ano 2025. Obrigada, Presidente. Ficamos por aqui com estas informações sobre o futuro de Pinhal Novo, sobre a elevação de Pinhal Novo à cidade. Voltaremos na próxima terça-feira. Desejo-lhe uma boa semana e cá estaremos para mais um Viva a Freguesia. Igualmente para si e para todos. Muito obrigado. Obrigada e bom dia. Viva a Freguesia. Os desafios, os eventos, as políticas e os projetos. Viva a Freguesia, de segunda a sexta-feira, às 9h20, a Popular FM dá voz às freguesias da região.